Você já imaginou como simples palavras podem transformar completamente a sua vida? Neste vídeo, vamos explorar o poder oculto das palavras na Bíblia, revelando versículos e ensinamentos que podem te ajudar a vencer a ansiedade e o medo de uma vez por todas. Mas fique atento. O último ensinamento é o mais importante de todos. Número 1. A importância das palavras no controle das emoções. Você já se perguntou como as palavras que você escuta diariamente influenciam suas emoções? Como um simples comentário pode transformar um dia bom em um caos interno? Palavras são sementes e, dependendo de como as cultivamos, elas podem gerar paz ou ansiedade. Quantas vezes você já se viu paralisado por medo ou consumido por preocupações, simplesmente porque alguém, ou até mesmo você, plantou uma palavra de dúvida no seu coração? O poder das palavras vai além do som ou das letras. Elas moldam a sua realidade, suas escolhas e, acima de tudo, o seu estado emocional. Imagine que sua mente é um jardim e cada palavra que você escuta ou pronuncia é uma semente. Se você semear palavras de dúvida como "eu nunca vou conseguir", "nada dá certo para mim", "isso é impossível", o que você espera colher? O que será que brota de um solo cheio de insegurança e medo? No entanto, quando você planta palavras de fé, palavras de coragem, como tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13, você transforma o cenário. A ansiedade não pode crescer em um ambiente onde a fé floresce. É como se essas palavras de vida arrancassem as ervas daninhas da dúvida e trouxessem de volta a esperança. Você já notou que quando alguém fala palavras de encorajamento, o seu espírito se eleva? É como se de repente o peso nas suas costas ficasse mais leve. Não é magia, é a força das palavras. Elas têm o poder de transformar o invisível no visível, de criar realidades que antes eram apenas pensamentos. E é por isso que precisamos ter cuidado com o que dizemos e ouvimos. Quando Jesus disse, "A boca fala do que está cheio o coração", Mateus 12:34. Ele estava nos alertando de que nossas palavras são reflexos diretos do que está enraizado em nossas almas. Agora pense, se as palavras que você ouve e fala podem mudar o seu dia, o que elas podem fazer com a sua vida? Número 2. O silêncio que acalma. Quando não dizer nada é a melhor resposta. Você já sentiu aquela vontade de responder imediatamente, especialmente em momentos de tensão ou ansiedade? Como se as palavras fossem a única maneira de aliviar a pressão interna? No entanto, às vezes, o silêncio é a resposta mais poderosa. No calor das emoções, somos tentados a reagir rapidamente. Mas será que essa reação imediata realmente traz paz? Ou será que ela só aumenta o caos? Quando somos guiados pela ansiedade, as palavras podem se tornar como faíscas em uma floresta seca, incendiando situações que já estão frágeis. Olhe para o exemplo de Jesus. Durante seu julgamento, ele foi acusado injustamente, humilhado e ridicularizado. E em muitos momentos, ele permaneceu em silêncio. Mateus 27:12-14. Nos conta que, diante das acusações, não respondeu coisa alguma. Pense nisso por um momento. Ele, o Filho de Deus, tinha o poder de calar seus acusadores com uma única palavra, mas escolheu o silêncio. Isso não foi um sinal de fraqueza, mas de força. Um silêncio que demonstrava confiança no plano maior de Deus. Quantas vezes em nossas vidas o silêncio poderia evitar conflitos, aliviar tensões e nos permitir ver além da situação imediata? O silêncio é subestimado, mas ele cria espaço. Um espaço para reflexão, um espaço para ouvir a voz de Deus no meio da tempestade emocional. Muitas vezes estamos tão focados em nossas próprias palavras que não conseguimos ouvir o que Deus está tentando nos dizer. Quando calamos, permitimos que Ele fale. O silêncio também nos dá tempo para reorganizar nossos pensamentos e emoções. Em vez de sermos impulsivos, reagindo ao calor do momento, o silêncio nos dá a oportunidade de responder com sabedoria e calma. Você já experimentou a paz que vem quando escolhe não responder no calor da raiva ou da ansiedade? Talvez não tenha sido fácil no começo, mas ao não reagir impulsivamente, você se dá a chance de processar melhor suas emoções.
E o que é mais importante? Você dá espaço para que Deus traga clareza e paz ao seu coração. Número 3. Refúgio na palavra. O Salmo 23 e a proteção divina. Você já se sentiu sozinho no meio da tempestade? Aqueles momentos em que tudo ao seu redor parece desmoronar e a ansiedade toma conta do seu coração como uma onda gigante, prestes a te engolir? Nessas horas parece que não há refúgio, que não há onde correr. Mas o Salmo 23 nos lembra de algo poderoso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmo 23, 4. Essas palavras não são apenas uma declaração de fé. Elas são um escudo contra o medo, uma âncora em meio à tempestade. O que faz esse versículo tão especial é a certeza de que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, Deus está presente. Imagine caminhar por um vale escuro, sem visibilidade, sem saber o que vem a seguir. Esse é o retrato de muitos momentos de ansiedade, quando o futuro parece incerto e o medo do desconhecido paralisa. Mas o Salmo nos ensina que, mesmo nesses vales, a presença de Deus é constante. Ele não nos abandona. Sua vara e seu cajado, símbolos de direção e proteção, estão sempre ao nosso lado, guiando nossos passos. Quando você lê esse salmo, pode sentir o peso da ansiedade se dissipar. É como se Deus estivesse te abraçando, dizendo: eu estou aqui, você não está sozinho. Cada palavra desse salmo é um lembrete de que o medo não tem o controle final sobre a sua vida. O mundo pode estar em caos, as circunstâncias podem estar fora do seu controle, mas há uma verdade imutável. Deus está com você, andando ao seu lado, mesmo no vale mais escuro. Pense por um momento. Quantas vezes você já enfrentou situações em que sentiu que não tinha saída, mas de alguma forma você encontrou força para continuar? Esse é o cajado de Deus, sustentando você, mesmo quando tudo parece perdido. No meio da ansiedade, o Salmo 23 nos ensina que o verdadeiro refúgio não está em fugir das circunstâncias, mas em confiar na presença constante e fiel de Deus, que caminha ao nosso lado, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à frente. Número 4. A história de Elias, ansiedade frente ao inimigo. Você já se sentiu tão sobrecarregado que sua única vontade era fugir? Elias, o grande profeta de Deus, conhecido por suas vitórias espirituais, experimentou algo parecido. Depois de derrotar os profetas de Baal, em um confronto épico no Monte Carmelo, ele não encontrou paz. Ao ouvir as ameaças de Jezabel, o medo tomou conta dele, e Elias fugiu para o deserto, ansiando pela morte. 1 Reis 19, 13 e 4. Como pode um homem que havia presenciado o poder de Deus de forma tão poderosa ser tomado por tanta ansiedade? Talvez porque, como nós, Elias era humano, e mesmo os mais fortes espiritualmente enfrentam momentos de fraqueza e medo. Elias se escondeu em uma caverna, isolado, consumido pela sensação de que estava sozinho em sua batalha. O deserto, muitas vezes, representa esse lugar de solidão e desespero, onde as vozes da dúvida e do medo se tornam mais altas. Elias clamou: eu tive grande zelo pelo Senhor, mas agora só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. 1 Reis 19, 10. Quantas vezes você já se sentiu assim? Como se estivesse sozinho, enfrentando batalhas que parecem insuperáveis, enquanto o medo e a ansiedade dominam seus pensamentos. Mas é nesse ponto da história que Deus se revela de maneira surpreendente. Ao invés de repreender Elias por seu medo, Deus o alimenta, o fortalece e o direciona. Ele não apareceu no vento forte, no terremoto ou no fogo, mas em um sussurro tranquilo e suave. 1 Reis 19, 12. Deus não precisava gritar para acalmar o coração de Elias. Ele simplesmente falou em uma voz suave, como um amigo que nos lembra de que está ao nosso lado, mesmo nas maiores tempestades. Essa história de Elias é um lembrete poderoso para todos nós. A ansiedade pode nos fazer acreditar que estamos sozinhos, que não há saída, mas a verdade é que Deus nunca nos abandona. Ele se aproxima no silêncio, nos momentos mais escuros, quando tudo parece desmoronar. E assim como ele fez com Elias, Deus nos dá o alimento necessário para continuarmos nossa jornada. Talvez a lição mais profunda aqui seja que,
Mesmo quando estamos fugindo, consumidos pelo medo, Deus nos encontra onde estamos e nos dá força para seguir em frente. Agora, pense na sua própria vida. Quais são as ameaças que estão te levando a fugir para o deserto da ansiedade? Número 5. O poder das palavras de louvor em meio à tempestade. Você já tentou louvar a Deus no meio da dor, quando tudo ao seu redor parecia desabar? Louvar a Deus nos bons momentos é fácil, mas e quando a tempestade está no auge? Paulo e Silas nos mostram que o louvor tem um poder que vai além das circunstâncias. Quando foram injustamente presos, açoitados e acorrentados, eles poderiam ter se entregado ao desespero. Mas em vez disso, começaram a orar e cantar louvores a Deus. Atos 16, 25. Suas vozes ecoaram pelas paredes da prisão, e então, algo sobrenatural aconteceu. Um terremoto sacudiu os alicerces da cadeia, e as portas se abriram. O que fez essa prisão tremer não foi o barulho, mas o poder por trás das palavras de louvor. Louvar a Deus em meio ao sofrimento é um ato de fé que quebra as correntes invisíveis do medo e da ansiedade. Quando você escolhe louvar, está declarando que suas circunstâncias não definem quem você é ou quem Deus é. Paulo e Silas não sabiam se seriam libertados ou condenados, mas eles sabiam que, independentemente do que acontecesse, Deus ainda era digno de ser louvado. E essa postura de fé foi o que fez as cadeias físicas e emocionais se romperem. Agora imagine isso na sua vida. Talvez você esteja preso em uma prisão de preocupações, dúvidas e ansiedades. A escuridão parece sufocante e as correntes parecem apertar mais a cada dia. É nesses momentos que o louvor se torna uma arma poderosa. Não porque ele muda instantaneamente a situação ao seu redor, mas porque muda a maneira como você a vê. O louvor nos transporta da realidade limitada dos nossos problemas para a realidade ilimitada do poder de Deus. E é nesse espaço de fé e confiança que milagres acontecem. Mas por que o louvor é tão eficaz? Porque quando você louva, você retira o foco dos seus medos e o coloca em Deus. Você escolhe ver além das suas circunstâncias e enxergar o poder e a bondade de Deus, mesmo quando tudo parece confuso. É como se o louvor fosse uma chave que abre as portas da sua prisão emocional, permitindo que a luz de Deus ilumine até os cantos mais escuros da sua alma. Paulo e Silas nos ensinam que não importa o quão sombria a situação possa ser, sempre há espaço para o louvor. E quando você louva, o céu responde. Número 6. As promessas de Deus. Firmar-se em verdades eternas. Você já se sentiu à deriva, como se estivesse perdido em um mar de incertezas, sem um ponto fixo para se segurar? Todos nós, em algum momento, enfrentamos o medo do desconhecido. A ansiedade surge justamente dessa sensação de descontrole, dessa falta de garantias sobre o que o amanhã trará. Mas e se houvesse algo imutável, firme como uma rocha, em que você pudesse se ancorar em qualquer tempestade? As promessas de Deus são exatamente isso. Elas não mudam, não falham e são verdadeiras em todos os tempos e circunstâncias. Jeremias 29:11 nos lembra de uma dessas promessas. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esse versículo não é apenas uma mensagem de encorajamento, é uma âncora. Mesmo quando tudo parece incerto, quando o medo se infiltra e você não consegue ver o que está adiante, Deus já tem o controle de cada detalhe. Suas promessas nos garantem que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um futuro de esperança. A ansiedade tenta nos convencer de que estamos sozinhos, sem rumo. Mas Deus nos dá uma promessa que corta essa mentira pela raiz. Ele não nos criou para andarmos à deriva, perdidos em um mar de preocupações. Pelo contrário, Ele nos dá direção, propósito e, acima de tudo, uma promessa inabalável de que o bem nos espera. Quando você se apega às promessas de Deus, está segurando firme em algo que não pode ser abalado pelas circunstâncias da vida. Elas são como um farol em meio à escuridão, guiando você em direção à paz. Porém, é necessário mais do que apenas conhecer as promessas de Deus. É preciso crer nelas. Confiar de verdade, mesmo quando o que você vê ao seu redor parece contradizê-las. Esse é o desafio da fé. Acreditar no invisível,
confiar no que ainda não se manifestou. Quando a ansiedade grita em seus ouvidos, lembre-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isso não é apenas uma promessa para o futuro distante. É uma realidade presente. Agora, pare por um instante e pergunte-se: em quais áreas da sua vida você precisa firmar-se nas promessas de Deus? Onde o medo está tentando arrancar a sua paz? E como as verdades eternas de Deus podem restaurá-la? Número 7. Jesus acalma a tempestade, a autoridade sobre o medo. Você já se viu no meio de uma tempestade, onde tudo ao seu redor parecia fora de controle? O vento forte, as ondas furiosas e a sensação de que você está prestes a ser engolido pelo caos? Os discípulos de Jesus conheciam bem essa sensação. Em Marcos 4:35-41, eles estavam em um barco com Jesus, quando uma violenta tempestade se formou. Enquanto eles lutavam contra as águas, o medo tomou conta de seus corações. E em meio ao pânico, Jesus estava dormindo. Você já se perguntou por que Jesus dormia em meio à tempestade? Essa imagem é poderosa porque mostra a diferença entre a nossa reação ao medo e a paz inabalável de Cristo. Para os discípulos, a tempestade representava um perigo iminente. Eles estavam à mercê das forças da natureza, e o medo tomou conta de suas mentes e corações. Mas para Jesus, a tempestade não era uma ameaça. Ele sabia que o controle estava em suas mãos. Quando os discípulos finalmente o acordaram, clamando: Mestre, não te importas que pereçamos? Jesus levantou-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, fique quieto. Marcos 4:39. E com essas palavras, a tempestade cessou. Essa história nos ensina algo profundo sobre a autoridade de Jesus. Muitas vezes, as tempestades em nossas vidas, seja a ansiedade, o medo ou a incerteza, parecem estar fora do nosso controle. E assim como os discípulos, clamamos desesperadamente por alívio. Mas Jesus, com uma única palavra, acalma as tempestades internas e externas. O mesmo Jesus que acalmou o mar tem o poder de trazer paz ao seu coração, independentemente das circunstâncias ao seu redor. Agora, reflita por um momento. Quais são as tempestades que estão rugindo na sua vida agora? Quais medos estão te paralisando, fazendo você acreditar que está prestes a naufragar? A lição aqui é que mesmo quando parece que Jesus está dormindo, ele nunca perdeu o controle. Ele está presente e, com uma palavra, pode trazer calma ao seu caos. Ele pergunta, assim como perguntou aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos 4:40. Jesus nos convida a confiar nele, mesmo nas piores tempestades, sabendo que ele tem a autoridade final sobre o medo. Número 8. A armadura de Deus contra os ataques da ansiedade. Você já se sentiu vulnerável, como se estivesse enfrentando batalhas constantes, sem qualquer proteção? A ansiedade é assim, uma batalha interna que parece vir de todos os lados, minando suas forças, consumindo seus pensamentos. Mas Deus não nos deixa desprotegidos. Ele nos deu uma armadura poderosa, uma defesa espiritual que nos capacita a resistir aos ataques mais intensos. Em Efésios 6:11, somos chamados a nos revestir de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. E quando o diabo lança suas setas de medo, dúvida e ansiedade, essa armadura se torna essencial. A armadura de Deus não é apenas uma metáfora bonita, ela é prática e eficaz. O cinturão da verdade nos cerca, nos protegendo das mentiras que a ansiedade tenta nos contar. Essas mentiras dizem que você está sozinho, que as coisas nunca vão melhorar, que você é incapaz. Mas a verdade de Deus declara que você é amado, que Ele está contigo e que há um propósito em sua vida. O escudo da fé apaga as setas inflamadas do medo que tentam penetrar o seu coração. Cada vez que você escolhe confiar em Deus, mesmo quando não vê a solução, você ergue esse escudo, bloqueando o avanço do medo. E há mais. A couraça da justiça protege o seu coração.
A ansiedade muitas vezes nos ataca onde somos mais vulneráveis, nas áreas onde sentimos culpa ou indignidade. Mas a justiça de Deus, concedida por meio de Cristo, nos cobre, nos lembrando que não somos definidos por nossos erros ou falhas. Com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, podemos lutar ativamente contra os pensamentos ansiosos, lembrando-nos das promessas que Ele nos deu. Cada versículo que você declara é uma lâmina afiada, cortando as mentiras e restaurando a paz. Finalmente, temos os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Eles nos capacitam a caminhar firmes, sem sermos abalados pelo terreno instável da incerteza. A paz que vem de Deus não é uma paz frágil, facilmente abalada pelas circunstâncias. É uma paz que sustenta, que nos mantém de pé, mesmo em meio às tempestades. Quando você veste essa armadura, não importa o quão ferozes sejam os ataques da ansiedade, você está protegido. Deus te equipou com tudo o que você precisa para resistir e permanecer firme. Agora pergunte-se, quais partes da armadura de Deus você precisa fortalecer hoje? Está usando o escudo da fé ou o medo tem encontrado brechas? Lembre-se de que a armadura está à sua disposição. Basta revestir-se dela. Número 9. José no Egito, vencendo a incerteza com esperança. Imagine ser traído pela sua própria família, vendido como escravo, acusado falsamente e lançado em uma prisão. Agora, acrescente a isso a completa incerteza sobre o futuro. Esse foi o caminho de José, filho de Jacó, quando seus irmãos o venderam para o Egito. Ele passou de filho favorito a escravo, de servo leal a prisioneiro injustiçado. Se alguém tivesse motivos para sucumbir à ansiedade e ao desespero, era José. No entanto, ele nunca deixou que as circunstâncias o definissem. Sua história é um exemplo profundo de como a esperança em Deus pode vencer a incerteza mais esmagadora. A vida de José parecia uma sequência interminável de situações injustas e dolorosas. Vendido por seus próprios irmãos, Gênesis 37 e 28, ele se viu em um país estrangeiro, sem garantias de que veria sua família novamente. Quando parecia que as coisas estavam melhorando e ele conquistou a confiança de Potifar, sua vida deu outra guinada amarga com as falsas acusações da esposa de seu senhor, que o lançaram na prisão. Gênesis 39 e 20. A incerteza sobre o que viria a seguir poderia ter quebrado qualquer pessoa, mas José manteve sua esperança firme em Deus. Em vez de ceder à ansiedade, ele confiou no plano maior que Deus tinha para sua vida, mesmo quando tudo ao seu redor apontava para o fracasso. Enquanto estava na prisão, José continuou a ser fiel, e Deus o usou poderosamente ali. Ele interpretou os sonhos de 2 prisioneiros, o que eventualmente o levou à presença do faraó. Esse simples ato de fé, mesmo em meio à escuridão da prisão, foi o ponto de virada de sua vida. Deus o exaltou ao cargo de governador do Egito, uma posição que ele jamais poderia ter imaginado ao ser vendido como escravo. Gênesis 41, 41. E ao final, José compreendeu que cada sofrimento e cada incerteza faziam parte de um plano maior. Quando reencontrou seus irmãos, ele disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 5:50, 20. A história de José nos ensina que, mesmo quando tudo parece incerto e fora de controle, Deus está trabalhando nos bastidores. As situações que parecem irreversíveis, os momentos de traição e perda, e as fases de completa escuridão emocional são, muitas vezes, parte do plano maior de Deus para nos levar ao propósito que Ele tem para nossas vidas. A ansiedade e o medo tentam nos cegar para essa verdade, mas assim como José, podemos escolher confiar que Deus está nos guiando, mesmo quando não vemos o caminho. Número 10. Davi e Golias. O poder das palavras de coragem. Você já enfrentou um problema tão grande que parecia impossível de vencer? Aquele tipo de desafio que, ao ser comparado com sua própria força, parece intransponível? Davi também enfrentou algo assim. Quando todos viam um gigante invencível em Golias, Davi enxergava uma oportunidade para demonstrar a grandeza de Deus. Mas o que diferencia Davi de tantos outros que recuaram em medo? Suas palavras de coragem.
O que Davi disse antes de enfrentar Golias é uma chave para entendermos como as palavras podem nos fortalecer diante das maiores batalhas. Quando Davi chegou ao campo de batalha, encontrou o exército de Israel paralisado pelo medo. Golias, o gigante filisteu, insultava o povo de Deus diariamente e ninguém ousava enfrentá-lo. Mas ao contrário dos guerreiros treinados que se intimidaram com o tamanho do inimigo, Davi, um jovem pastor, não se deixou abalar. Suas primeiras palavras não foram de dúvida ou hesitação, mas de uma confiança absoluta em Deus. Ele declarou ao rei Saul: "O Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele também me livrará das mãos desse filisteu." 1 Samuel 17:37. As palavras de Davi revelam uma fé que vai além das circunstâncias. Ele não se deixou definir pelo tamanho do inimigo, mas pela grandeza do Deus que servia. Ao enfrentar Golias, Davi proclamou: "Você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos." 1 Samuel 17:45. Veja como suas palavras mudam o foco. Enquanto todos estavam concentrados nas armas e no tamanho de Golias, Davi focava no poder de Deus. Suas palavras de coragem não apenas o fortaleceram, mas também quebraram o ciclo de medo que envolvia todo o exército. Quando olhamos para nossas próprias batalhas, muitas vezes nos encontramos como o exército de Israel, paralisados pelo medo e pela ansiedade. Os gigantes em nossas vidas, sejam eles problemas financeiros, relacionamentos difíceis ou inseguranças internas, parecem muito maiores do que nossa capacidade de enfrentá-los. Mas o que podemos aprender com Davi é que a coragem não vem de ignorar o tamanho do problema, mas de declarar a verdade sobre o Deus que nos fortalece. Nossas palavras têm o poder de transformar nossa perspectiva, de nos lembrar que, com Deus, nada é impossível. Assim como Davi derrotou Golias com uma pedra e uma palavra de fé, você também pode vencer os gigantes que se levantam contra você. Mas a chave está em como você escolhe falar sobre seus desafios. As palavras que você usa para descrever sua batalha podem ou te fortalecer ou te paralisar. E Davi nos ensina que, quando enfrentamos o medo com palavras de coragem, declarando a verdade sobre quem Deus é, os gigantes caem. Número 11. Maria Madalena. A transformação pela palavra do perdão. Você já se sentiu preso pelo peso dos seus erros, como se as consequências do passado fossem grandes demais para superar? Maria Madalena conhecia bem esse sentimento. Ela carregava consigo um fardo que a sociedade insistia em lembrar, marcada por um passado de pecado e tormento. Mas foi o encontro com Jesus que mudou tudo. Não foi um sermão rígido, nem uma acusação, mas a simples palavra de perdão que a libertou. A palavra de Jesus não apenas transformou sua vida, mas trouxe à tona uma nova identidade, não mais definida por seu passado, mas pelo amor incondicional de Deus. Maria Madalena é mencionada em Lucas 8:2 como uma mulher da qual Jesus expulsou 7 demônios. Ela viveu aprisionada, talvez por traumas, culpas ou feridas profundas que a dominavam. E assim como muitos de nós, ela provavelmente acreditava que nunca poderia ser livre. Mas quando encontrou Jesus, sua vida mudou completamente. A palavra de libertação de Jesus não foi apenas uma cura física, mas uma restauração total de quem ela era. Jesus não viu Maria pelo seu passado. Ele viu o potencial de quem ela poderia se tornar, e isso a transformou. Esse encontro é poderoso, porque nos lembra que, mesmo nas nossas piores falhas, existe uma palavra de perdão e restauração esperando por nós. Quando Jesus disse à mulher pecadora: "Os teus pecados estão perdoados", Lucas 7:48, ele estava declarando algo muito maior do que a absolvição de um erro. Ele estava oferecendo uma nova vida, uma nova chance de viver sem as amarras do passado. Para Maria Madalena, essas palavras foram como luz em uma caverna escura, dissipando todas as sombras que antes a perseguiam. Você já experimentou a força dessas palavras em sua própria vida? Muitas vezes a ansiedade e o medo se alimentam da culpa e do arrependimento. Carregamos o peso de nossos erros como se fossem fardos que nunca poderemos soltar. Mas a palavra de Jesus é clara: "Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês." Mateus 15.
Capítulo 8. Ele não apenas oferece perdão, mas descanso para a alma, alívio para o coração. Maria Madalena, de uma mulher atormentada, tornou-se uma das seguidoras mais dedicadas de Jesus. Ela foi a primeira a vê-lo ressuscitado, a primeira a testemunhar a vitória sobre a morte. Isso nos ensina que a palavra de perdão de Deus não apenas nos restaura, mas nos eleva a um lugar de honra e propósito. Seu passado não define quem você é. A palavra de Deus é que determina o seu destino. Número 12. As palavras que moldam realidades. O princípio criativo de Gênesis. Você já parou para refletir sobre o poder criativo das suas palavras? Desde o início, a Bíblia nos mostra que palavras têm um poder transformador. Em Gênesis 1, vemos Deus criando tudo o que existe com simples palavras. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis 1:3. O mundo foi formado pelo comando de Deus, e essa realidade nos ensina que as palavras não são apenas sons vazios, mas ferramentas capazes de moldar realidades. Se as palavras de Deus criaram tudo o que vemos, será que as palavras que você profere sobre sua própria vida também têm poder de criar algo novo? Assim como Deus falou para trazer ordem ao caos, nós também podemos usar nossas palavras para trazer ordem ao caos emocional, mental e espiritual que muitas vezes nos cerca. Se você declarar constantemente que sua vida é uma bagunça, que nada dá certo ou que sempre está ansioso, essas palavras começam a moldar sua percepção e, eventualmente, sua realidade. Por outro lado, se você escolhe falar palavras de fé, esperança e confiança em Deus, essas palavras começam a transformar o ambiente ao seu redor. O que você declara sobre sua vida pode influenciar diretamente como você experimenta suas lutas e desafios. A criação de Deus nos ensina um princípio essencial. Aquilo que você fala tem o potencial de dar forma ao que você vive. Quando você diz, eu nunca vou superar isso, ou as coisas sempre dão errado para mim, você está plantando sementes que, com o tempo, geram frutos amargos. Mas quando você decide alinhar suas palavras com as promessas de Deus, algo diferente começa a acontecer. Em Provérbios 18:21, somos advertidos. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Isso significa que nossas palavras carregam um peso imenso. Elas podem dar vida ou trazer destruição. Agora, pense em como você tem usado suas palavras nos momentos de ansiedade e medo. Você tem falado palavras que alimentam o caos ou palavras que trazem luz e ordem? Assim como Deus falou, haja luz em meio à escuridão, você pode, com suas palavras, trazer claridade em momentos de confusão e medo. Isso não significa que as palavras em si são mágicas, mas que elas refletem o que está no seu coração e, por isso, têm o poder de moldar como você lida com os desafios. O que você diz sobre a sua vida cria expectativas, molda suas ações e influencia diretamente sua experiência. Número 13. O testemunho de Jó, resistindo ao medo na aflição. Você já enfrentou uma fase em que tudo parecia dar errado? Quando parece que de uma só vez a vida te tira tudo que você ama e valoriza? Jó viveu isso de uma maneira que poucos de nós conseguiriam suportar. Ele perdeu sua família, sua saúde e todas as suas posses. Um homem que tinha tudo foi reduzido a nada, e o peso da aflição que caiu sobre ele era esmagador. No entanto, mesmo em meio à sua dor profunda, Jó nos oferece uma lição preciosa sobre como resistir ao medo e à ansiedade, mantendo firme a confiança em Deus, mesmo quando todas as evidências parecem apontar para o contrário. O que torna o testemunho de Jó tão poderoso não é apenas o que ele sofreu, mas como ele respondeu ao sofrimento. Quando sua esposa o incitou a abandonar sua fé e amaldiçoar a Deus e morrer, Jó 2:9, ele respondeu com uma sabedoria surpreendente. Receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Jó 2:10. Essas palavras revelam uma perspectiva rara em meio à adversidade. Jó não negava o seu sofrimento, mas também não permitia que ele determinasse sua fé. Ele sabia que, mesmo sem entender o porquê, Deus ainda era digno de confiança. A maior batalha de Jó, entretanto, não foi contra suas perdas materiais ou físicas, mas contra as dúvidas e o medo que tentavam minar sua confiança em Deus. Em meio à dor, Jó buscava respostas
e como muitos de nós, ele questionava o sentido de tudo aquilo. No entanto, mesmo sem respostas claras, ele declarou algo extraordinário. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Essa frase resume a essência da fé em meio à aflição. Uma confiança tão profunda que não depende das circunstâncias. Jó nos ensina que a ansiedade pode tentar nos afastar de Deus, mas quando nos apegamos à fé, encontramos uma força que vai além do entendimento. O ponto central da história de Jó é que, embora ele não entendesse o plano de Deus, ele escolheu confiar. E ao final, Deus restaurou sua vida, não apenas devolvendo o que ele havia perdido, mas abençoando-o em dobro. Jó 42:10. Jó é um exemplo vivo de que, mesmo nas piores aflições, Deus está presente e tem um propósito maior, ainda que não possamos vê-lo naquele momento. O medo e a ansiedade podem tentar nos convencer de que estamos sozinhos e sem saída, mas a história de Jó nos lembra que Deus sempre está trabalhando, mesmo nas sombras. Então, olhe para a sua própria vida. Quais são as áreas onde você se sente como Jó? Sem respostas, sem saída, talvez até questionando sua fé. Lembre-se de que, assim como Jó, você não precisa entender todos os detalhes para confiar no caráter de Deus. Ele é fiel, mesmo quando tudo parece estar desmoronando. Você pode resistir ao medo e à ansiedade, confiando que no tempo certo, Deus também restaurará o que foi perdido em sua vida. Número 14. A sabedoria de Salomão, buscando paz interior nas palavras de Deus. Você já se viu em uma situação em que sabia que precisava tomar uma decisão, mas a ansiedade da escolha parecia esmagadora? Salomão, o homem mais sábio que já viveu, nos dá um exemplo sobre como a sabedoria pode nos guiar em meio à incerteza e nos trazer paz interior. Quando Deus lhe ofereceu qualquer coisa que desejasse, Salomão não pediu riquezas ou poder. Ele pediu sabedoria. E com essa sabedoria, ele nos ensinou que a paz não vem da ausência de problemas, mas da capacidade de lidar com eles com discernimento e fé. Provérbios, escritos em grande parte por Salomão, estão repletos de pérolas de sabedoria que nos ajudam a lidar com os medos e ansiedades da vida. Um dos mais poderosos é Provérbios 3:5-6, que diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aqui, Salomão nos lembra que nossa compreensão limitada muitas vezes é a raiz da nossa ansiedade. Tentamos controlar e entender tudo, mas há uma paz que só pode vir quando entregamos nossas preocupações nas mãos de Deus e confiamos que Ele sabe o melhor caminho a seguir. A sabedoria de Salomão vai além da simples resolução de dilemas práticos. Ela fala profundamente ao nosso coração, especialmente quando lidamos com a ansiedade. Em Provérbios 12:25, ele afirma: A ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Esse versículo nos mostra que as palavras, sejam nossas ou de outros, têm o poder de aliviar ou intensificar nossas ansiedades. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria está em buscar palavras de vida, palavras que edificam e nos aproximam de Deus, em vez de palavras que alimentam o medo e a incerteza. Em Eclesiastes, outro livro atribuído a Salomão, ele reflete sobre a futilidade de tentar encontrar sentido em coisas terrenas e efêmeras. Ele conclui que tudo é vaidade, exceto o temor de Deus e a obediência a seus mandamentos. Isso é especialmente relevante para aqueles que lutam com ansiedade, pois muitas vezes ficamos presos em preocupações com o futuro, com o sucesso ou com a aprovação dos outros. Salomão nos lembra que a verdadeira paz só pode ser encontrada quando tiramos nosso foco dessas coisas temporárias e colocamos nossa confiança em Deus e em suas promessas eternas. Número 15. O perdão que liberta, deixando a ansiedade, ir com o perdão. Você já carregou a dor de um erro ou a mágoa de uma traição por tanto tempo que isso se transformou em um fardo pesado demais? Às vezes, a ansiedade que sentimos não está ligada ao que está por vir, mas ao que aconteceu no passado. A falta de perdão, seja em relação a outros ou a nós mesmos, pode ser uma raiz profunda de angústia.
Quando Jesus falou sobre perdão, ele não estava apenas nos pedindo para deixar ir o que nos feriu. Ele estava nos oferecendo a chave para a libertação. O perdão é uma ferramenta poderosa que dissolve as cadeias invisíveis da ansiedade e permite que nosso coração experimente a verdadeira paz. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar alguém que pecasse contra ele. Jesus respondeu: "Não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esse número não é sobre matemática, mas sobre a magnitude do perdão. Jesus nos ensina que o perdão deve ser ilimitado, porque ele sabe que segurar o ressentimento, a raiva ou a culpa só nos aprisiona. O perdão, por mais difícil que pareça, é a chave para a nossa própria liberdade. Muitas vezes, pensamos que ao perdoar estamos libertando a outra pessoa, mas na verdade, estamos libertando a nós mesmos da prisão emocional que nos mantém acorrentados ao passado. E quanto a perdoar a nós mesmos? Esse talvez seja um dos maiores desafios. Somos rápidos em nos julgar, relembrando erros e falhas como se fossem permanentes. Mas o que Jesus nos ensina é que o perdão de Deus é abundante e não condicionado ao nosso desempenho. Ele diz em 1 João 1,9: "Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça." Isso significa que quando trazemos nossos erros diante de Deus, Ele não só nos perdoa, mas também nos purifica. Ele nos liberta da culpa e nos dá a oportunidade de começar de novo. A ansiedade muitas vezes nasce das feridas não curadas, das mágoas que deixamos crescer dentro de nós. Quando deixamos o perdão fluir, a ansiedade perde seu poder. É como uma ferida que, ao ser tratada, começa a cicatrizar. Não é um processo instantâneo, mas é um processo de cura profundo. O perdão nos coloca em um lugar de rendição, onde entendemos que não temos controle sobre o que os outros fizeram, mas temos o poder de decidir como reagiremos e o que carregaremos adiante. Número 16. O cuidado de Deus com os lírios, a simplicidade que dissolve a preocupação. Hello, João Pablo. You probably know who I am, but it's me, Bruce Dickinson, right from Worksop. Well, thanks for being a fan from Iron Maiden. We are grateful, but let me ask you something. Do you want to be the TRJ's padrinho? Jesus nos ensina que o cuidado de Deus é tão perfeito que até os pequenos detalhes da criação, como as flores que crescem no campo, são adornados com beleza e graça sem esforço. Se Deus cuida de algo tão passageiro como os lírios, que florescem e murcham, quanto mais Ele cuidará de nós, que fomos criados à sua imagem e são amados de uma maneira que excede a compreensão. Esse é o convite de Jesus: confiar no cuidado diário de Deus, deixar de lado a preocupação com o que virá e focar no presente, na provisão que já está diante de nós. A ansiedade tende a nos levar a pensar sempre no futuro, no que falta, no que ainda não aconteceu. Mas o cuidado de Deus não é apenas uma promessa distante, é uma realidade presente. Ele nos oferece um convite para descansar na certeza de que, assim como Ele sustenta os lírios e alimenta os pássaros, Ele também nos sustenta a cada dia. Quando reconhecemos essa verdade, a simplicidade do cuidado divino começa a dissolver a complexidade das preocupações que nos afligem. O que parecia ser um turbilhão de medos e incertezas começa a se acalmar à medida que confiamos que Deus está e sempre estará no controle. E o que Jesus propõe não é uma negação das responsabilidades, mas uma mudança de perspectiva. Ele nos ensina a viver um dia de cada vez, como diz em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Essa frase é uma lembrança gentil de que a graça de Deus é suficiente para hoje. O futuro pertence a Ele, e nossa única responsabilidade é confiar que Ele proverá no tempo certo, assim como Ele cuida dos lírios que florescem sem esforço. Número 17. O exemplo de Paulo. A graça de Deus é suficiente. Você já se sentiu sobrecarregado por uma fraqueza que parece não ter fim? Como se algo em sua vida estivesse sempre fora de controle, trazendo ansiedade, dor ou dúvida. Paulo, o grande apóstolo que levou o evangelho a tantas nações, conhecia bem essa sensação. Ele carregava uma fraqueza, algo que o incomodava profundamente, e o fazia clamar a Deus por alívio.
Mas em vez de remover essa dificuldade, Deus deu a Paulo uma resposta que ecoa até hoje. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Essas palavras não foram apenas uma resposta para Paulo. Elas são uma verdade que transforma a maneira como enfrentamos nossas próprias lutas. A fraqueza de Paulo, que ele descreve como um espinho na carne, é algo que muitos de nós também experimentamos. Pode ser uma luta emocional, um problema físico, um relacionamento difícil ou uma ansiedade constante. E como Paulo, muitas vezes pedimos a Deus que remova essa dor, que nos dê alívio imediato. Mas a resposta de Deus nos desafia a olhar além da nossa fraqueza e reconhecer que, em nossa vulnerabilidade, o poder dele se manifesta de maneira ainda mais gloriosa. A fraqueza, ao contrário do que imaginamos, não é o fim, é o começo de algo maior. Quando Deus diz a Paulo, "A minha graça te basta", ele está nos lembrando de que, independentemente do que enfrentamos, sua graça é suficiente para nos sustentar. Essa não é uma promessa de que nunca mais enfrentaremos dificuldades, mas é uma garantia de que, mesmo no meio da dor, a graça de Deus estará presente, nos fortalecendo e nos capacitando a seguir em frente. A ansiedade muitas vezes nasce da sensação de que não somos capazes, de que nossas forças estão acabando. Mas Deus nos convida a descansar em sua graça, que não depende da nossa força, mas da dele. Paulo não apenas aceitou essa resposta de Deus, mas ele celebrou sua fraqueza. Ele disse, "Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco, então é que sou forte." 2 Coríntios 12, 10. Isso é um paradoxo que transforma nossa maneira de enxergar as dificuldades. Em vez de ver a fraqueza como um obstáculo, Paulo a viu como uma oportunidade para que o poder de Deus fosse revelado. Quando somos fracos, estamos abertos a depender completamente de Deus. E é aí que a verdadeira força se manifesta. Número 18. Os 3 amigos na fornalha. Fé em meio ao medo intenso. Você já se encontrou em uma situação em que fazer a escolha certa parecia perigoso, quase impossível, quando a pressão para ceder ao medo era esmagadora? Sadraque, Mesaque e Abednego enfrentaram uma situação que colocou sua fé à prova de maneira radical. O rei Nabucodonosor exigiu que todos se curvassem diante de uma estátua de ouro, mas esses 3 jovens homens recusaram-se a adorar qualquer outro deus que não fosse o Deus de Israel. Como consequência, eles foram lançados em uma fornalha ardente, uma punição que parecia ser o fim inevitável. Mas o que eles disseram antes de serem jogados no fogo nos ensina uma lição inestimável sobre como a fé pode vencer o medo. Diante do rei, os 3 amigos declararam algo extraordinário. "Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses." Daniel 3, 17, 18. Eles acreditavam no poder de Deus para livrá-los, mas também estavam prontos para enfrentar as consequências caso o livramento não viesse. Essa é a essência de uma fé verdadeira. Confiar em Deus não apenas para nos salvar da dor, mas confiar nele mesmo se a dor não for evitada. O medo muitas vezes tenta nos paralisar com a incerteza do que pode acontecer. E se isso der errado? E se eu me machucar? E se o pior acontecer? Mas os 3 amigos não permitiram que o "e se" os afastasse de sua fé. Eles sabiam que mesmo no pior cenário possível, a presença de Deus era suficiente. Quando foram lançados na fornalha, o rei viu algo surpreendente. Em vez de serem consumidos pelo fogo, os 3 homens andavam ilesos, e uma 4ª figura estava com eles, que o rei descreveu como parecendo um filho dos deuses. Daniel 3, 25. Essa visão poderosa nos ensina que, em meio às nossas maiores provações, Deus está conosco, mesmo quando as chamas parecem estar nos cercando. Essa história é uma metáfora para os fornos que enfrentamos em nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação de pressão, onde o medo parece estar te cercando e o fogo das circunstâncias é tão intenso que parece impossível sobreviver. Mas assim como os 3 amigos, sua fé pode te sustentar. A confiança em Deus não elimina automaticamente o fogo,
mas garante que Ele estará contigo no meio dele. O medo e a ansiedade são poderosos, mas a presença de Deus é ainda mais. Número 19. Jesus na cruz. As últimas palavras que derrubam o medo da morte. Você já se perguntou o que acontece quando tudo parece ter chegado ao fim? Quando a dor é tão grande que parece não haver mais saída? No momento mais sombrio da história, quando Jesus estava pregado na cruz, a morte parecia ter vencido. Mas foi nesse momento que Jesus pronunciou palavras que mudaram tudo. Está consumado. João 19:30. Essas não foram palavras de derrota, mas de vitória. Com essa simples frase, Jesus estava declarando que a obra de redenção estava completa, e com ela, o poder do medo, da morte e da condenação havia sido destruído. A cruz, que parecia ser o fim, na verdade, foi o começo de uma nova realidade. Jesus não apenas enfrentou a morte, ele a venceu. Para quem vive com ansiedade, especialmente o medo da morte ou da perda, as palavras de Jesus na cruz são um lembrete poderoso de que o medo não tem a palavra final. Jesus venceu o maior inimigo que todos enfrentamos, a morte. E ao fazer isso, ele nos deu uma nova esperança. Agora, podemos viver sem o peso da ansiedade sobre o futuro, porque a vida eterna nos foi garantida através de seu sacrifício. As palavras "está consumado" também carregam um significado profundo para nossas batalhas diárias. Elas significam que tudo o que precisava ser feito para a nossa salvação foi realizado. Não há mais nada que possamos ou precisemos fazer para ganhar o favor de Deus. O medo muitas vezes nasce de uma sensação de insuficiência, a crença de que não somos bons o suficiente ou que nunca conseguiremos vencer certas lutas. Mas Jesus nos lembra que sua obra é suficiente. Nós não lutamos sozinhos e não precisamos temer o futuro, pois ele já garantiu nossa vitória em todas as áreas da vida. A morte de Jesus na cruz também nos ensina que até mesmo o fim aparente de algo pode ser o início de algo muito maior. Quando os discípulos viram Jesus morrer, seu mundo desabou. Eles estavam cheios de medo e desespero, acreditando que tudo havia acabado. Mas 3 dias depois, a ressurreição provou que a morte não era o fim, mas o começo de uma nova vida. Isso nos ensina que, mesmo nos momentos mais sombrios, quando parece que não há esperança, Deus está trabalhando em algo maior, algo além do que podemos ver. Número 20. Refletindo a paz de Cristo, palavras de vida para o mundo. Você já percebeu como as palavras que falamos e ouvimos podem mudar o ambiente ao nosso redor? Em um mundo tão cheio de ansiedade, incerteza e medo, cada um de nós carrega o poder de trazer paz ou mais caos por meio do que dizemos. Jesus, antes de deixar seus discípulos, fez uma promessa: "Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá." João 14:27. Essa paz que Jesus nos oferece não é temporária ou superficial. Ela é profunda, uma paz que vai além das circunstâncias e permeia as camadas mais íntimas do nosso ser. E assim como recebemos essa paz, somos chamados a refletir e espalhá-la ao nosso redor. As palavras de Jesus nos convidam a ser embaixadores dessa paz. Mas como fazemos isso em um mundo que parece estar sempre em turbulência? A resposta está em como escolhemos falar e agir. Quando o medo e a ansiedade tentam dominar, somos chamados a falar palavras de vida, fé e esperança. A paz de Cristo é algo que transcende o entendimento humano. Ela não depende das circunstâncias e, por isso, mesmo em momentos de crise, podemos escolher falar com serenidade e confiança, sabendo que nosso destino está nas mãos de Deus. O mundo oferece uma paz que é frágil, condicionada à ausência de problemas. Mas a paz de Cristo é diferente. Ela nos capacita a permanecer firmes, mesmo em meio às tempestades. E quando temos essa paz, ela se reflete em nossas palavras. Em vez de palavras de desespero, falamos esperança. Em vez de palavras de dúvida, falamos fé. Somos chamados a ser faróis de luz em meio à escuridão. Assim como Cristo nos deixou sua paz, podemos ser fontes de paz para os outros, nas nossas conversas, nas nossas decisões e até mesmo no nosso silêncio. Pense em como Jesus interagiu com as pessoas. Suas palavras sempre trouxeram cura, restauração e calma,
mesmo nos momentos de maior tensão. Lembre-se da mulher apanhada em adultério. Em vez de condená-la, Jesus disse: "Nem eu te condeno. Vá e não peque mais." João 8:11. Suas palavras não apenas salvaram aquela mulher da condenação física, mas ofereceram a ela uma nova chance, uma oportunidade de viver em paz. Esse é o poder que nossas palavras podem ter quando refletimos a paz de Cristo. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que este conteúdo tenha te inspirado e ajudado a enxergar o poder transformador das palavras na Bíblia. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de explorar mais do meu canal. Tem muito conteúdo valioso esperando por você. Continue acompanhando e fortalecendo sua fé com os vídeos que preparei com todo cuidado para te ajudar a vencer os desafios da vida. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.